Vou gravar de novo. Salve, salve pessoal, bem-vindo ao canal Os Irmãos Dev, o vídeo comigo, Marcelão. Hoje eu tô aqui para cagar um pouco de regra e falar aqui sobre como começar a jornada no mundo da programação. Então, logo aqui de cara, eu já tô aqui cagando regra que desenvolvimento web é o melhor lugar para você começar. Desenvolvimento web por vários motivos. Então vamos começar aqui já falando dos motivos. A facilidade de acesso. Programação web não requer um ambiente de desenvolvimento complexo. Você só precisa de um navegador, de um editor de texto, como esse que eu estou usando aqui, para começar a escrever código HTML, CSS e JavaScript. Então, diferentemente de outros tipos de programação, como por exemplo desenvolvimento de jogos, você vai precisar instalar um sistema bem complexo e pesado, como por exemplo a Unity, a Unreal. Então você precisa de mais coisas. Logo de cara você precisa de coisas. Agora programação web não. Você pode até usar o bloco de notas. O bloco de notas e o Internet Explorer. É uma combinação perfeita para desenvolvimento web. Só que não, né? Ampla disponibilidade de recursos de aprendizagem. Então tem conteúdo adoidado para desenvolvimento web, falando ali front-end, back-end, a parte de visual, layouts, tudo isso tem disponível na internet. Aplicabilidade prática. A web é uma plataforma onipresente, então permite que os iniciantes criem projetos tangíveis e úteis desde o início. Eles podem construir websites, blogs, portfólios, entre outros. E é comum também aparecer freelances, viu? Te garanto que é bem comum, mesmo em cidades pequenas, alguém quer montar um site, quer montar um e-commerce, alguma coisa nesse sentido, é bem comum, então muito aplicável. Agora, de novo, falando sobre desenvolvimento de jogos, já não tem tanta aplicabilidade assim. Você vai construir um jogo por você mesmo. É muito difícil, eu nunca vi alguém chegar num outro programador e falar assim: nossa, eu tenho uma ideia de um jogo que eu quero fazer, então vamos aqui, eu vou te contratar. Essas coisas assim é menos comum, né? Então na web isso acontece muito, empresas. Feedback imediato. Então, com o desenvolvimento web, os iniciantes podem ver imediatamente os resultados do seu trabalho no navegador. Isso fornece um feedback instantâneo e incentiva a experimentação e o aprendizado contínuo. E o que quer dizer aqui o feedback imediato? Que o que você faz ali? Você cria uma tag no HTML, você cria uma função no JavaScript, você cria um estilo no CSS e na mesma hora você aperta ali atualizar a página dentro do navegador e ele vai mostrar o que foi que aconteceu de diferente. Agora, para não falar tanto só de games, né, como um comparativo, na parte de embarcados aí já é um pouquinho mais complicado também, né? Então você, por exemplo, ter uma placa do Arduino, você está mexendo com sensores, você tem uma câmera, alguma coisa, são muitas coisas ali que você precisa fazer para você ver se funcionou, você ter esse feedback, né? Então o web é mais visual, digamos assim, né? Oportunidades de carreira, e eu cheguei até a falar que empresas, mesmo pequenas, precisam de site e com frequência contratam as pessoas para desenvolver as coisas para ela, seja um sistema mais elaborado ou simplesmente um site como se fosse um cartão de visita. Então é comum. Com a demanda contínua por desenvolvedores web, aprender programação web pode abrir portas para oportunidades de emprego e carreiras, uma variedade de setores. Tecnologia, mídia, educação, comércio eletrônico, muito mais. Muito, 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 muito mais mesmo. Transportes, logística, área médica, é muita coisa. Tudo, a web está em todos os setores, beleza? Então, em termos de emprego, não diria que não tem igual, né? Mas realmente é o que tem mais vagas.
Então, desenvolvimento de jogos não tem tantas vagas assim. Desenvolvimento de embarcados também é um comércio menor, porque aí ele não abrange tanto assim, né? Embarcados já é uma coisa mais específica, nichado. Desenvolvimento desktop é uma coisa ultrapassada, então não é tão comum, não tem tantos softwares que são desktop, que você precisa instalar dentro da máquina. Todo mundo quer ter um endereço de um site para entrar e fazer a coisa lá dentro. Você pode ver que é uma tendência hoje em dia. Então, o Google Docs, então é como se fosse o Office. Então, antigamente, nem tanto tempo atrás assim, você queria editar um texto, então fazer uns slides no PowerPoint, você tem que instalar o Office, não é mesmo? E hoje em dia, você pode ver como a tendência é web, que você vê a Google entrando como um competidor nesse tipo de produto, e em vez de desenvolver um sistema para que você instale, o Google foi lá e desenvolveu uma página na web para você editar os documentos, fazer planilhas, tem algumas coisinhas lá. Isso mesmo que nesse caso é mais complexo você fazer na web. Então, mesmo que eles tiveram que gastar mais recursos, recursos humanos, enfim, vários tipos de recursos, mesmo assim compensava eles fazer na web, por causa da facilidade de acesso, principalmente isso, né? E beleza, tenho intenção de desenvolver web, então é comum recomendar JavaScript já como primeira linguagem, e eu concordo. Eu acho que JavaScript como a primeira linguagem, principalmente se você já quer web, é muito legal. Não tem importância nenhuma você escolher JavaScript. Por quê? Porque ela tem uma sintaxe amigável. É ótimo para iniciantes, né? Você não vai querer aprender uma linguagem que tem ali uma sintaxe muito complicada logo de cara, né? O JavaScript é versátil. Você pode construir um programa do início ao fim usando só JavaScript. Então você pode fazer o back-end, você pode fazer o front-end, você pode até mesmo organizar a sua infraestrutura, o código da sua infraestrutura. Algumas coisas você pode fazer em JavaScript também. Você consegue também com o JavaScript fazer aplicativos. Você consegue... Nossa, tem até uma frase, né? Eu esqueci como que é o nome do autor. Eu vou pôr... Depois eu comento aqui. E é mais ou menos o seguinte. Tudo que é possível de ser escrito em JavaScript, eventualmente será escrito em JavaScript. Então, é realmente muito versátil e dá para fazer praticamente de tudo. Então, grande quantidade de recursos de aprendizado, como cursos, livros, vídeos, artigos, tutoriais, tanto pago como gratuito. Então, o JavaScript, da mesma forma que isso é um argumento lá de por que desenvolvimento web, esse aqui é um argumento também para o JavaScript. Tem muito livro, muito curso, muito artigo, muito tutorial, e até mesmo isso é uma dificuldade para quem está iniciando. Você não quer ter você também não vai querer ter tanta informação assim que você não consegue nem digerir, né? Então, por coisas como essa, a gente tem aqui uma trilha de estudos que você, para ficar menos perdido, né, nesse mar de tantos recursos de aprendizado. Então, é igual o Netflix com muitas opções e às vezes você acaba demorando para escolher o que você vai assistir porque é informação demais na sua frente, né? O JavaScript é praticamente a única linguagem para a criação de interfaces interativas na web. Você vai precisar escrever JavaScript em algum momento. Então, o que eu quero dizer aqui como criação de interfaces interativas na web? Então, quando você está no site, você clica no botão e aparece alguma outra coisa devido a você ter clicado no botão, é isso que eu me refiro aqui. Você não consegue fazer, por exemplo, isso. Você clicar no botão e aparecer alguma coisa na tela usando outra linguagem, como, por exemplo,
Python, C, Rust, enfim. Os navegadores eles executam só JavaScript. Então, assim, uma hora ou outra você vai cair no JavaScript. Então, já começa logo de cara, né? Se é assim, né? Todas as vagas de desenvolvimento web pedem conhecimento em JavaScript. Então, esses dois argumentos aqui andam lado a lado, porque se em algum momento você vai precisar escrever JavaScript, todas as vagas vão pedir JavaScript, para você entender o tamanho, a importância do JavaScript, beleza? Infelizmente, navegadores só entendem JavaScript. Embora existam outras linguagens de programação que são importantes e úteis, aprender JavaScript como primeira linguagem é uma ótima escolha, principalmente se você já estiver interessado em desenvolvimento web. Porque você pode virar para mim e falar assim, não, mas o meu negócio é jogos. Ou então, não, eu quero aprender a programar porque eu quero trabalhar com coisa mais, com sistemas embarcados, que é o nome, né? Eu quero fazer chips, eu quero programar uma coisa mais baixo nível. Aí já é um outro assunto, né? Eu quero fazer ciência de dados. Se você quer fazer ciência de dados, então talvez seja mais interessante você aprender Python. Então, áreas diferentes da programação, do desenvolvimento, têm ferramentas diferentes. Então, para a web é JavaScript. E, além disso, dentro da própria área de web, ela se divide em outras partes, né, conhecidas como o back-end e o front-end. Como iniciante, eu acredito que você deva estudar os dois, beleza? Isso não quer dizer que você vai passar 10 anos estudando. Ou sim, né? Faz parte também. Acaba que tem que estudar sempre, né? Conhecer novidades e tal. Mas, como iniciante, eu acredito que ele deva, pelo menos, arranhar nos dois. Um back-end especialista, um especialista em back-end, na minha concepção, ele tem que ter, pelo menos ali, entender como é que funciona o front-end, certo? Não quer dizer que ele tem que ter ali as habilidades, ele tem que pegar e já começar a conseguir fazer, mas eu não aceito de que, dado um tempo para a pessoa, ela não consiga fazer, beleza? Então, por exemplo, se eu sou um especialista em back-end, mas, nossa, deu um pepino aqui e eu preciso realmente fazer esse projeto de front-end, eu tenho que ser capaz, beleza? Então, eu não gosto da ideia de você se fechar numa especialização e não olhar para mais nada em volta dela. Principalmente quando a ligação entre uma e outra é tão forte. Não existe um back-end sem um front-end, não existe um front-end sem um back-end, beleza? Então isso pode soar assustador, já que engloba grande número de habilidades técnicas. Mas não deixe o medo vencer, porque o desenvolvedor full stack, ele compreende tanto front quanto back, beleza? Então, eles podem trabalhar em qualquer parte do mesmo projeto. Então, se uma empresa te contrata para trabalhar num projeto X lá, mas eventualmente ela perde 2 funcionários, né? É muito melhor que você tenha ali as habilidades para você cumprir aquele papel, né? De outra forma também, imagine que você entra numa empresa e o único espaço que tem é no front-end. Então você vai conseguir se encaixar lá, já que você é um full stack, você pode pegar lá a parte só do front-end. Eventualmente mais para frente a empresa se organiza diferente e você vai poder trabalhar em outra parte do back-end, por exemplo. Então eu acho que é bom também que você consegue variar, né, o tipo de pensamento. Então, lidar com desafios e diferentes pontos de vista aumenta a sua habilidade de resolução de problemas. Então, se você consegue ver a coisa integralmente, você domina melhor o conceito geral e você vai conseguir resolver problemas com maior eficácia.
Entender como um projeto funciona como um todo te possibilita comunicar e colaborar melhor com seus colegas. Então, não significa que é porque você é um front-end que quando o back-ender, a pessoa responsável por desenvolver o back-end, vir conversar com você, você não vai entender os termos. Imagina só, você não consegue ter uma comunicação efetiva com a pessoa que está junto ali com você e que está com o mesmo objetivo com você, que é fazer o negócio dar certo. Então, se você entender que seja um pouquinho da outra área, você vai conseguir fazer melhor a comunicação. Vocês vão se entender melhor e, eventualmente, você pode até ajudar a resolver um problema que o outro cara tá penando para fazer, né? Então, a demanda pelo profissional full stack é grande. Então, empresas dão valor a eles porque podem contribuir em mais coisas. Então, assim, se eu tenho aqui se eu sou uma empresa que eu tenho vários tipos de trabalho diferentes, tem muita coisa diferente que eu tenho ali para fazer no meu produto. É interessante para mim que eu tenha um profissional que ele seja versátil, né? Porque no dia a dia as tarefas vão mudando muito. Então, se eu tenho aqui mais tarefas de back-end do que front-end nesse momento, mas eu tenho 90% da minha equipe é front-end, então você estabeleceu um gargalo aí, né? Se esses profissionais não podem temporariamente ir trabalhar no back-end, você vai ter um gargalo. Então, empresas gostam sim dos profissionais full stack. E ser um profissional full stack também não significa que a pessoa não vai ter uma habilidade melhor em um ou outro, né? Então, isso tem isso também. Ser um full stack é uma grande vantagem para aspirantes a empreendedores, pois o amplo conjunto de habilidades te livrarão da dependência de serviços externos ou colaboradores. Você pode fazer mais você mesmo. Então, se você tem uma ideia de negócio, quer desenvolver um produto por você mesmo, se você é um full stack, você vai mais longe sozinho, certo? Você vai conseguir fazer o serviço mais completo. Você não vai precisar ter que contratar aquela outra empresa que vai fazer uma partezinha minúscula daquilo ali. Você mesmo faz aquilo, né? Você não vai precisar contratar freelancers, essas coisas tudo. Então, é uma vantagem para quem quer seguir por conta própria. E, finalmente, conhecer um pouco de tudo te facilita escolher um assunto para especializar. Então, se você só viu front-end e não viu back-end, às vezes você está perdendo o tempo que você poderia estar no back-end, que aquilo ali seria uma coisa que você realmente gosta, vamos dizer, né? Então, se você não vai experimentar o outro lado, pode ser que você está no lugar errado, né? Você está ali, tem algum preconceito com back-end ou preconceito com front-end. E se você desse tempo, ficasse um mês, 6 meses estudando aquela parte, pode ser que você se apaixone por aquela área, né? Então é muito legal isso aqui, você conhecer, estudar coisas diferentes, porque você vai ter uma visão melhor sobre a área como um todo. E aí você escolhe o que você realmente quer fazer no dia a dia, né? Então, basicamente é isso. Aqui eu falei um pouco, como eu disse no começo, caguei um pouco de regra aqui, né? Mas eu acho que esse é um conselho que não é polêmico, beleza? Então, eu acho que é uma coisa bem ok e é comum. Muita gente segue o caminho, já começa direto em web e vai desenvolver em JavaScript e vira full stack. É muito comum esse caminho, essa trajetória é recorrente. Conheço muita gente que tomou esse caminho, beleza? Então, não estou aqui inventando qualquer coisa assim. Essas informações aqui que eu estou te passando é tirada não também de experiências próprias, né? Mas também relatos que eu vejo na internet e a opinião de outras pessoas também.
certo? Então é um conjunto de coisas, conceitos que aglobei aqui num vídeo aqui para você sobre o começo da sua jornada. Então eu vou parar de falar, porque muitas vezes eu não sei quando parar o vídeo e eu acho que é esse o momento. Então, beleza, dá uma curtida no canal aí e tamo junto.